O condomínio ocorre quando existe um domínio de mais de uma pessoa simultaneamente de um determinado bem ou partes de um bem. Tecnicamente, e segundo a legislação brasileira, temos expressa que a ideia do direito ao exercício por mais de uma pessoa sobre o mesmo objeto. No Brasil tem-se o condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa e todas envolvidas têm igual direito, de forma ideal, sobre todo e cada uma de suas partes. Sendo assim, o poder jurídico atribuído a todos na integridade. Cada condomínio tem assegurada uma função ou cota da coisa. No direito português, expressa uma ideia um pouco diferente, qualificando uma ideia ou situação em que determinadas parcelas de um objeto são regidas por direitos de propriedade autônomos, o que implica que os diversos titulares desses direitos tenham de conviver e contribuir nas despesas necessárias para a manutenção de parcelas que são, sem outra alternativa, usadas em comum. Na vida encontramos diversas situações em que duas ou mais pessoas têm posse ou propriedade sobre o mesmo bem. De acordo com a Constituição, o condomínio pode ser convencional ou incidental. Enquanto o primeiro nasce do contrato de duas ou mais pessoas que usam a coisa em comum, o último, também dito eventual, nasce não da vontade das partes envolvidas, mas de uma circunstância qualquer, como por exemplo, da sucessão hereditária ou dos direitos de vizinhança. Temos ainda o legal ou forçado, quando nasce da imposição direta do ordenamento jurídico. Como existe uma pluralidade de sujeitos envolvidos, este regulamento que surge com os condomínios vai gerar direitos e deveres que são recíprocos entre os condôminos. Os condôminos têm faculdade ou poderes contra pessoas estranhas ao condomínio, tais como usar livremente a coisa de acordo com o seu destino, exercendo todos os direitos relativos ao estado de indivisão, vetada a exclusão dos demais condomínios, devendo-se lembrar que a coisa é de todos os condôminos. Liberdade de aliear sua parte ou gravá-la, respeitada a eventual preferência de outros condôminos. Aliear ou alienar é passar por outro, vendendo ou doando. Gravar e instituir gravame sobre a coisa, como por exemplo, hipoteca, penhor, etc, etc. Reivindicar de terceiros a coisa comum independente da aceitação dos demais condôminos. Defender a sua posse contra a outra. Concorrer para despesas comuns, proporcionalmente à parcela que cada condomínio detém do condômino. Caso um dos condomínios contraia dívida em favor do condomínio, responde pessoalmente pelo compromisso assumido, com direito de cobrar os demais condôminos em ação regressiva. Caso a dívida tenha sido contraída por todos os condôminos, presume-se que cada condômino seja devedor em sua quota parte do condomínio, salvo estipulação em sentido diverso. Cada condômino responde aos demais pelo produto proveniente da coisa comum e pelos danos que causar. Não se pode alterar coisa comum sem o consentimento dos demais. Ilícito é o condomínio constituído sem consenso de todos envolvidos, bem como aquele que dá posse, uso ou gozo da propriedade a estranho. O condômino tem também a obrigação de pagar taxa condominal, mesmo que não esteja usando o imóvel, segurado no artigo 1366 do Código Civil. Isso significa que a administração pode cobrar judicialmente moradores inadimplentes, uma vez que é segurado por lei. O condomínio é administrado pela figura do síndico, pessoa física ou jurídica, que pode ou não ser um condômino eleito pela maioria numérica dos presentes na Assembleia Geral Ordinária em mandados de até 2 anos, podendo ser reeleito. Além do síndico morador, existe ainda o síndico profissional e as empresas de gestão condominal. No caso do síndico profissional, os condomínios terão que quitar todas as despesas trabalhistas do mesmo. Se o síndico for morador, deve somente gerenciar e verificar todos os serviços realizados pela administradora, seja para a contratação de terceirizados e até para fazer o acompanhamento financeiro do condomínio. A convenção é um conjunto de normas internas, registrada no cartório de registro de imóveis competente, formulada e aprovada por 2/3 das frações para garantir o bem-estar da comunidade. O condomínio não tem caráter comercial, sendo que todas as despesas são rateadas entre os condomínios
condomínios, respeitando normalmente as proporções de cada condomínio no todo. Previsão orçamentária é uma estimativa das receitas e das despesas do condomínio relativas a cada ano, incluindo a previsão do vencimento das cotas condominiais e o valor individual delas. O artigo 1348 do Código Civil, o artigo 1348, inciso 6º do Código Civil, dispõe que o artigo 1348 compete ao síndico. Sexto, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Tal relação de receitas e despesas é comumente realizada em conjunto com a administradora. O artigo 1350 do mesmo Código impõe a convocação anual de assembleia em que o síndico demonstrará como estão as contas do condomínio, englobando receitas, despesas, inadimplência, ou seja, prestar contas. Tamanha a importância de tais atos serem apresentados anualmente que o Código Civil prevê no parágrafo 1º do artigo 1350 que, se o síndico não convocar a assembleia, 1/4 dos condomínios poderá fazê-lo. Há um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se o condomínio não tiver a previsão orçamentária, não teria havido efeito ou comprovação de que os condomínios concordaram sobre a regularidade dos condônimos das verbas destinadas às despesas de condomínio, indicando que tal documento seria essencial para demonstrar a razoabilidade dos valores e a legitimidade de sua cobrança. O condomínio, o termo é utilizado com mais frequência para definir o direito exercido por pessoas, condônimos, sobre suas unidades privativas e sobre as dependências de uso comum de edificação. Estes podem se apresentar na forma horizontal ou vertical, residencial ou comercial. No Brasil, faz-se uma distinção jurídica entre o condomínio em sentido amplo, conforme definição no início desse artigo, e o condomínio edilício, que é comumente conhecido apenas por condomínio de apartamentos, vertical, horizontal e etc. Nesse último sentido, é regulamentado pela Lei 4.591/64, Lei do Condomínio, existindo também a regulamentação de alguns aspectos dos artigos 1331 a 1358 da Lei 10.406/2, Novo Código Civil, e na Lei 8.245/9, Nova Lei de Inquilinato. No estado da Bahia, a Lei 13.160/8 autorizou os condomínios a prestarem os créditos não pagos no vencimento. Também, no estado da Bahia, a Lei 15.085/90 dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissionais de educação física em academias em funcionamento, inclusive em condomínios. O condomínio é composto por um administrador encarregado de fazer cumprir as deliberações tomadas em assembleia de condôminos sem qualquer limite de tempo para o exercício do cargo. O condomínio tem como fim a administração das zonas comuns do prédio.